Nós estamos falando desde quando começou o culto de confiança, de acreditar, de perseverar, de não desistir, né? E isso é o que nos faz, a perseverança é o que nos faz estar de pé. E quando eu recebi o convite para estar aqui, eu já comecei dali em diante a buscar o Senhor, para que o Senhor me desse uma palavra para que eu pudesse trazer para cada um de vocês. Então ele me levou lá no livro, de Provérbios, capítulo 3, 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Olha que interessante isso, irmãos. Foi como o pastor James disse aqui, acabou de dizer: olha, Deus trará uma mensagem que nos dará um direcionamento para o restante da nossa semana. Ele está dizendo para você nesta noite: confie no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amém. Não haja com o teu próprio entendimento, com tuas próprias forças. É claro que tem coisas que acontecem na nossa vida, momentos na nossa vida, que a gente às vezes abre mão disso e confia no nosso próprio entendimento, no nosso próprio intelecto, na nossa própria força, e às vezes você acaba deixando o Senhor para um segundo plano, porque a gente quer até confiar, mas foi como ele fez aqui com o pastor Eduardo: vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas quando a gente confia, a gente descansa. Amém. Ontem o pastor James pregou na igreja, ele falou uma coisa interessante. Ele falou: olha, Augustinho diz o seguinte, que a confiança é você assinar embaixo uma folha em branco e entregar para o Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, agora o Senhor pode escrever nessa folha aquilo que o Senhor quiser. Amém. Isso é confiança. Isso é fé. Mas às vezes as situações que a gente vive, a circunstância que a gente está, o vento que sopra, o gigante que se levanta, nos faz a gente perder a confiança, ou não acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. Mas eu quero dizer para você nesta noite: nós servimos um Deus que fez o céu e a terra. Ele criou todo o universo. Nada foge do controle do Senhor. Nada está fora do controle do Senhor. A sua vida não está descontrolada. Amém. Deus está no controle de tudo. Você pode não estar vendo o que está acontecendo, mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando e o Senhor está agindo. Amém. Aleluia. O que você precisa fazer é confiar. Meu Deus. E nesta noite eu quero trazer a história de um homem. Quando Salomão escreve esse livro e nos dá este conselho, ele chega a esse ponto. Salomão já tinha vivido tempos gloriosos. Ele tinha tudo o que ele queria. Os outros reis vinham dos seus países visitar Salomão para ver o que ele tinha construído, o que ele tinha feito. Mas quando ele chega a escrever isso, ele diz: olha, confia no Senhor. Ele sabia que tudo que ele tinha não era o suficiente para realizar o milagre, algo na vida dele. E isso me faz pensar num grande homem, um capitão, um comandante de um exército sírio. Aquele homem tinha prestígio, aquele homem tinha tudo, aquele homem comandava o exército de uma nação poderosa, porque a Síria naquele tempo era uma nação poderosíssima. Mas aquele homem, por baixo de toda aquela
ornamentação, daquela farda bonita, daquele cavalo bonito, daquele batalhão na sua frente, acatando as suas ordens, aquele homem passava por um problema muito difícil, uma situação muito difícil, por baixo daquilo tudo, que só ele sabia, ele era leproso. Meu Deus. Naamã, mas você imagine, meus irmãos e minhas irmãs, o que aquele homem passava debaixo daquela farda. Mas ele não descia da sua posição. Em todo o tempo ele estava ali firme, de pé, porque a posição dele não era uma posição que ele tinha que mostrar fraqueza. A posição dele não era uma posição que os liderados dele tinham que olhar para ele e se inspirar nele, ver ele como um grande general sírio. E na verdade ele era um grande general sírio. Aquele homem ganhou muitas batalhas para a Síria. Mas ele era leproso. Meu Deus. Verdade. Mas um belo dia, isso é lindo demais, É mesmo. porque o Senhor ele não está preocupado com o que a gente tem, com o que a gente faz, com a nossa história, com a nossa posição. O Senhor não está preocupado com nada disso, porque tudo que temos ou que somos sem Deus, o Senhor diz que é o quê? É trapo de imundícia, não serve para nada. E ele tinha uma menina que ele tinha levado como escravo para sua casa, para fazer os serviços da sua casa. Meu Deus. A história desse homem, irmãos, traz lições para a nossa vida extraordinárias. Aleluia, Jesus. Aquela jovem que foi para lá, arrancada da sua nação, arrancada da sua família, arrancada do meio dos seus pais, Aleluia. e foi para lá para lavar a roupa de quem? De um general leproso. Eu costumo dizer, irmãos, eu comparo a lepra com o pecado. O pecado, como é que o pecado funciona? O pecado, ele começa devagarzinho, ele vai crescendo dentro de você, ele vai crescendo, ele vai te afastando de todo mundo, ele te afasta da presença de Deus, ele te afasta dos irmãos, ele afasta você da sua casa. Daí a pouco você está tão envolvido e tão distante de todo mundo, e está completamente isolado. A lepra, ela fazia a mesma coisa. Todos aqueles que contraíam a lepra, ela vinha devagarzinho, é uma bolinha aqui, é outra ali, e ela vem crescendo, e quando ela chega a um certo ponto, aquela pessoa é levada para fora da cidade, longe de todos os seus amigos, de todos os seus parentes, de todos os seus cônjuges, longe de todos, você ficava aí isolado. Mas Naamã era um general, Naamã era um comandante da Síria. Como é que vai isolar um homem desse? Aquele era um segredo que ele tinha, e por baixo daquela farda dele, irmãos, eu digo para vocês que deveria ser muito difícil, porque aquilo deveria ser dolorido. Mas aquela jovem, você imagine a situação daquela jovem naquela casa, ter que lavar as roupas daquele homem, ter que fazer todo o serviço da casa, porque na realidade a Síria talvez ninguém sabia que aquele homem era um leproso. Mas aquela jovem e a esposa dele certamente sabiam. E um belo dia, irmãos, aquela jovem olhou para sua senhora e disse: olha, se o meu Senhor
ele for até a minha cidade e procurar o homem de Deus que existe lá, eu quero dizer que ele é capaz, eu tenho certeza que ele será curado dessa sua. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro ensinamento que a gente aprende com essa história: não importa onde você esteja, não importe o lugar que você esteja, não importe a situação que você esteja vivendo, seja fiel ao Senhor. Aleluia. Testemunhe dele, fale dele. Aquela menina estava lá, trabalhando como escrava a troco de comida. Porque o escravo, ele trabalha a troco de quê? De comida. Ela trabalhava em troca de comida, forçada. Que eu tenho certeza, irmão, que ela queria estar com a sua família, com seu pai, com seus irmãos, com as suas irmãs. Ela queria estar lá na sua cidade. Mas ela estava lá, na casa de um general, sem poder sair. Mas aquele lugar não mudou quem ela era. Aleluia. Aleluia. A condição dela não dizia quem era ela. Ela era uma serva do Senhor. Glória a Deus. E ela tinha certeza que se o Senhor dela procurasse o homem de Deus, ele resolveria o problema daquele homem. Glória a Deus. Essa é a primeira lição que nós tiramos nessa história. Mas o tempo passa, a história continua. Naamã então resolve atender o conselho da sua esposa, porque a sua esposa vai lá e fala para ele: olha, a moça que trabalha aqui com a gente nos orientou desta forma. Naamã sai então, vai ao rei, pede uma carta e sai e vai atrás do profeta. Só que ele não monta num cavalinho e vai, não. Naamã monta uma comitiva. Ele prepara uma comitiva enorme. Naquela comitiva vai o quê? Vai roupas finas, vai ouro, vai presentes. E aquele homem, com toda a sua comitiva, sai. Eu creio, irmãos, que da Síria até Israel não foi meia hora de viagem. Não foi um dia de viagem. Foi muito mais que isso. E aquele homem sai. E ele vai. Só que ele, dentro dele, na mente dele, eu sou um general. Sou conhecido. Israel está sob o nosso domínio. Eu vou chegar lá. Com certeza o profeta vai me receber de braços abertos e vai me tratar como tal. Essa era a esperança dele. Mas quando ele chega lá naquele lugar, ele pega um servo dele e diz: olha, agora você vai lá e avisa ao profeta que eu estou aqui. E quem está aqui é Naamã, é o grande general, o vencedor de batalhas, o grande na Síria. E o profeta olha. Aliás, o profeta nem olhou. Ele não foi nem na porta. Ele chamou o auxiliar dele e diz: olha, fala para ele ir lá no Jordão e se banhar 7 vezes. Meu Deus. Olha, irmãos, você imagine, Alexandre de Moraes chega aqui, né? Aí você está aqui e fala: não, olha, eu vim aqui na igreja. Aí o pastor vira e diz o seguinte: ó, avisa para ele que o que ele quer, hoje eu não posso atender ele não. Hã?
Você já imaginou uma coisa dessa? Eu falo, que isso? O cara é um ministro, pô. Ele pode mandar te prender. Ele pode te mandar te colocar lá e... Isso daí prende mesmo. E esse prende nele. Não tem conversa piada. E eu creio, irmãos, que Naamã também tinha poder para isso. Mas aquele homem, ele sabia qual era a posição dele. Quando chegamos diante do Senhor, isso é mais uma lição que a gente aprende. Não é desta forma, a gente não chega por cima. A gente precisa chegar por baixo. Porque quem está em cima é só Ele. Aleluia. O Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele quem realiza todas as coisas. Verdade. Mas a minha posição não me deixa me curvar. A minha posição não me deixa se dobrar. Afinal de contas, eu tenho uma patente aqui. E ela precisa ser respeitada. Só que princípio não se negocia. Você pode negociar qualquer coisa. Agora, princípio, não. Amém. Vai lá. E se lava lá. Meu irmão, a gente precisa confiar na palavra de um homem de Deus. Aleluia. Deus não erra quando escolhe. Deus não erra a cabeça de ninguém. Deus não levanta de manhã e diz assim, hoje é ele que vai ser o pastor da igreja. Não. Olha, irmãos, Deus não erra. O profeta estava lá. E ele sabia o que estava dizendo. Mas a minha posição não me dá essa condição de se dobrar. E aquele homem, então, fica muito chateado com a atitude do profeta. E ele diz, então, para os seus companheiros, olha, ele me tratou muito mal. Ele me mandou me banhar num rio desse aqui. Lá na Síria tem rios muito mais limpos do que esse. Para me vir aqui, para receber uma palavra dessa, eu não precisava. Era basta ele me dizer que eu me banhava lá mesmo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Existem muitas formas de Deus falar. E uma delas é através da boca do homem de Deus. Aquele homem ficou entristecido, ficou até abatido. Mas quem estava com ele entendeu a mensagem. E isso é importante, irmãos. Você entender o propósito. Porque quando você não entende o propósito, você acaba fazendo o quê? Complicando o seu futuro. Então entenda o propósito. Naamã não estava entendendo o propósito de Deus. Verdade. Mas eu louvo a Deus que as pessoas que estavam em volta de Naamã entenderam o propósito. E foi através daquelas pessoas que a vida daquele homem foi mudada. Verdade. Porque aqueles que estavam em volta dele falaram, poxa, meu Senhor, não fique triste com isso, está lá no texto. Não fique triste com essas palavras. Nós já estamos aqui, o que custa o Senhor ir lá e se banhar? O que custa o Senhor? Nós já estamos aqui. Então Naamã resolve fazer o quê? Então tá bom, eu vou me banhar. Aleluia. Só que para se banhar, precisa descer, precisa se despir, precisa arrancar tudo aquilo, porque ele não tinha como se banhar com aquela farda, daquele jeito. Ele ia entrar dentro do rio.
O milagre, irmãos, para acontecer é necessário que a gente se dobre, que a gente arranque tudo aquilo que está nos prendendo. Amém. É necessário que você esteja sincero diante de Deus. Amém, Deus. Aquele homem teve que descer, arrancar sua farda, arrancar suas patentes e se dobrar. Porque o rio não cobria a cabeça dele. O rio estava na cintura dele. Então ele teve que abaixar para se banhar. Quer milagre? Se dobre diante do Senhor. Aleluia. Quer resposta de Deus? Se dobre diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quer que Deus mude coisas na sua vida que precisam ser mudadas, que você já perdeu o controle? Eu quero dizer, Ele tem o poder de fazer, mas é necessário que você se dobre. Amém. Porque aquele que se dobra, Glória a Deus. ele é exaltado. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Amém. E o Senhor falou, esse cabra é bom. Mas por ele ser tão bom e ter uma história tão bonita, eu não vou curar ele na primeira. Vamos ver se ele é perseverante. Outra lição. Às vezes, irmãos, a gente para pelo meio do caminho. E é necessário que a gente persevere, que a gente continue aqui. Naamã desceu uma vez, nada. Desceu a segunda, nada. Desceu a terceira, nada. Desceu a quarta, nada. Desceu a quinta, nada. Desceu a sexta, nada. Mas a palavra do Senhor diz que na sétima vez que ele desceu, a pele dele subiu como uma Glória a pele. Deus. Aleluia. 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 Ei, Deus está dizendo para você hoje: o meu tempo não é o seu. Aleluia. Confia em mim. Amém, Deus. Deposite em mim a tua confiança. Confie de todo o teu coração. Amém, Deus. Não adianta, não é com a tua força, não é com o teu entendimento, é com fé, é com confiança. O Senhor está dizendo para você nesta noite: ei, exercite esse organismo vivo que está dentro de você, chamado fé, alimente ele, porque quando você alimenta ele, ele transforma tudo que está à sua volta. Ele não só transforma você, ou usa na sua casa. O vizinho da direita vai ver e vai procurar você. O vizinho da esquerda vai ver e vai procurar você. O vizinho da frente vai ver e vai procurar você. O do lado vai ver e vai procurar você. Que ele vai falar: olha, na vida deles, na vida dela, na vida dele, há algo diferente, algo que me traz paz. E eu preciso estar perto deles. Glória. Porque é um brilho diferente. Isso é o que? É o organismo que você está alimentando, chamado fé. Mas você vê a fé, meu irmão? Você não vê a fé. Porque se você enxergasse ela, era fácil alimentar ela, né? Mas você não vê. Você precisa perseverar. Você precisa acreditar. E você não desiste. Amém. Não desiste. Deus me trouxe hoje neste lugar Amém. para dizer para você: não desista. Glória a Deus. Não desista. Muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui pela primeira vez,
Isso me trouxe, eu cheguei aqui nessa igreja e isso me trouxe uma lembrança tão boa que vocês não imaginam. Eu nessa época eu já era um presbítero, era eu, João Correia e tinha mais dois. Nós iniciamos um trabalho no Carangola que era isso aqui assim, era uma garagem que a gente tinha alugado para fazer um ponto de pregação ali. Depois a gente se reunia, eu morava no Carangola, eles também, e nós começamos aquele trabalho ali. Então a gente tinha um dia na quarta-feira que a gente se reunia naquele trabalho. E era assim mesmo. Era o João Correia com a esposa dele, os outros dois com a esposa e eu com a minha esposa. E a gente ia para lá. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu nunca fui tão feliz na minha vida como os momentos que eu vivi naquele lugar. Amém. Aquele lugar cresceu. Aquele lugar se tornou uma congregação. Aquele lugar hoje é uma igreja por mais de 400 membros. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu saí de lá, pouco tempo, deve ter uns 2 anos atrás, eles fizeram o aniversário da igreja. Aí até eu fui lá no aniversário da igreja, eles falaram no meu nome, acho que aquilo até muito legal, né? O pastor hoje está lá, lembrar disso. Mas foi um trabalho assim como esse. Amém. Mas não era o lugar. Era a fé que existia naquele lugar. Uma fé viva, Amém. uma fé perseverante que fez com que hoje eu possa contar essa história para você. Aleluia. Porque a fé que iniciou naquele lugar, ela continuou sendo alimentada. Eu fiquei lá, quando eu saí de lá, a igreja ela já tinha se tornado igreja, já estava com mais ou menos 100 membros, eu fui para a Central. O pastor Vitor me chamou, eu fui para a Central, ali é o Wesley na Central, na subida do Caxambu, e eu fui para lá, e aquela igreja ela continuou crescendo. Por quê? Porque o povo continuou perseverando e confiando que o Deus daquele lugar poderia fazer muito mais do que tinha feito. Irmãos, eu venho aqui com alegria e com satisfação, porque eu sei que o Deus desse lugar vai fazer coisas ainda que vai surpreender todos vocês. Amém. Amém. Amanhã vocês vão contar a mesma história que eu estou contando. Poxa, Aleluia. lembra como é, pastor Ronaldo? Lembra como é, Eduardo? Que dificuldade para pagar o aluguel, não era fácil. Hã? Que luta! Mas foi como o pastor Ronaldo disse, né? A nossa vitória está na guerra, está na luta, né? O Senhor não disse que seria fácil. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Continue acreditando, continue caminhando, porque eu venci e você não venceu. Glória a Deus. Isso é fato, irmãos. É verdade. Hoje tudo converge para que a gente não acredite, para que a gente não confie. Mas eu quero dizer para você nesta noite: continue confiando. Amém. Mesmo que às vezes algumas palavras venham e assuste você, como assustou Naamã. Ele ficou assustado. Hoje eu poderia estar contando uma outra história a respeito de Naamã. Eu poderia estar dizendo: olha, Naamã continuou leproso porque não confiou, não quis entrar, não acreditou naquilo que o profeta falou. Meu Deus. Mas hoje eu estou contando que ele foi curado. Amém. Lembra do jovem rico? Vocês conhecem a história. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar os céus? Jesus olha para aquele jovem e diz para ele: olha, eu conheço esse rapaz, eu sei o que está no coração dele, então eu vou testar ele.
Jesus não tinha nenhum interesse que ele vendesse o que ele tinha, que ele abrisse mão da herança que o pai deixou para ele. Mas o Senhor testou ele. E falou com ele: olha, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Ele falou: aí não, peraí, aí não. Poxa, eu conheço a palavra, eu conheço todos os mandamentos, não, assim não, desse jeito não. Ele não entendeu o propósito, ele não entendeu o chamado. Ele, naquele momento, ele apagou a sua história, porque hoje nem o nome dele a gente cita. A gente poderia hoje estar dizendo: olha, lembra daquele jovem? Rapaz, ele abriu mão de tudo, ele vendeu tudo. Mas olha o que ele fez. Olha quantos milagres ele realizou. Olha quantas mensagens ele pregou. Ele poderia ter feito o que Pedro fez. No seu primeiro culto, lá em Atos 2, a sua primeira mensagem, 3.000 pessoas se converteram. A gente poderia estar falando de quem? Daquele jovem. Mas qual é a história que a gente conta dele? Uma história de fracasso, desistência. Por quê? Porque o coração dele estava onde não deveria. A confiança dele estava no que ele tinha. Ele confiou na força dos seus braços, no seu próprio intelecto. É o que Salomão está dizendo. Confia no Senhor. Somente confia nele. E não confie na força dos teus braços. Olha, irmãos, eu posso dizer uma coisa para você: se ele não quiser, nenhum de nós chega nem nessa porta hoje. Por isso ele está dizendo para cada um de nós: confia em mim, porque eu sei o que faço, e eu sei qual é o final da sua história. E se você confiar, você pode construir uma história diferente. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Amém. Olha, irmãos, Deus fez tudo completo, eu escrevi tudo aqui. Sabe? Deus é poderoso. Glória a Deus. Vamos orar, eu quero orar com você. Eu quero, nesta noite, eu quero que todos, eu quero provocar os céus nesta noite. Amém, Jesus. Eu quero fazer com que Deus aumente a tua fé cada dia, irmãos, porque o desejo do meu coração é que o Senhor faça de cada um de vocês uma gente. Aleluia. Eu quero que o Senhor, nesta noite, por misericórdia, Ele unge as tuas mãos, a sua,